Boa noite, amigos. Hoje nós recebemos com muito prazer o ícone da cardiologia não pernambucana brasileira, Dr. Carlos Moraes. Dr. Carlos, quantas cirurgias o senhor já fez? Para dizer exatamente é impossível. Veja, João, no Instituto do Coração, que é a atual instituição que funciona no Hospital Português, nós fizemos já mais de 26 mil operações. Agora, eu pessoalmente trabalhei antes, isso não quer dizer que as 26 mil operações tenham sido feitas por mim pessoalmente, mas pela equipe. Nós somos 5 cirurgiões, residentes e etc. Agora, antes do Instituto, que foi inaugurado em 1987, eu trabalhei em vários hospitais, teve o Instituto de Doenças do Tórax, onde eu trabalhei, eu e Mauro Arruda trabalhamos juntos, lá no Português também, e teve outros hospitais. Então perdeu a conta? Eu perdi. A minha secretária talvez seja capaz de fazer um levantamento, vou lhe explicar por quê. Porque eu tive o cuidado de guardar os livros onde nós descrevemos a operação. Hoje em dia tudo é no computador, mas antigamente nós descrevíamos a operação em livros especiais. Foi meu professor, o mestre Luiz Tavares da Silva, que introduziu isso aqui, desde o início da cirurgia lá no Pedro II. E eu tive o cuidado de levar de me acompanhar, de levar comigo todos os livros, desde o primeiro. Então, se você dissesse a primeira cirurgia cardíaca em Pernambuco, com extracorpórea, você tem a descrição? Eu tenho. Feita à mão por Luiz Tavares. Então, isso é um material de um valor inestimável. Agora, doutor Carlos, a outra vez que o senhor esteve aqui comigo, foi 10 dias depois de ter feito uma cirurgia comigo. Ele veio explicar qual foi a cirurgia que fez comigo. Hoje, a recuperação de uma cirurgia cardíaca é muito mais rápida do que antigamente? Eu acho que a sua foi rápida. Foi. Também um médico bom, né? Eu acho que a sua foi muito rápida e, em média, é isso mesmo. Em uma semana a pessoa está saindo do hospital, a mortalidade é muito baixa, e então as complicações são muito menos frequentes. Então, é uma... Ô, doutor Carlos, a paixão do senhor pela cardiologia vem do seu pai, né? Eu, na realidade, eu escrevi recentemente... Está aqui o livro, que nós vamos mostrar aqui, ó. Eu já dei a João. Eu não fiz o lançamento do livro ainda, porque essa pandemia atrapalhou. Mas eu farei no decorrer desse ano, assim que essa coisa possibilitar uma festa, um evento qualquer. Nesse livro de memórias, eu conto um pouco dessa história. Meu pai era um cardiologista antigo aqui. Ele foi professor da Faculdade de Ciências Médicas. Ele foi um dos pioneiros. Eu conto no livro uma história muito engraçada. É a seguinte: não havia especialidade de cardiologista na década de 40, 50. Cardiologista era um indivíduo que se intitulava cardiologista porque gostava mais de ler sobre o coração e tinha, sobretudo, condições de comprar um eletrocardiógrafo, que era o mais moderno meio de diagnóstico que havia. Então, meu pai, ele gostava, comprou um eletrocardiógrafo, que era uma máquina enorme, você não tem ideia do que era. Você levava aquele trambolho para a casa do doente, geralmente levava um assistente com você para carregar aquele negócio,
fazia o eletrocardiograma e levava para o consultório, lá tinha uma câmara escura para revelar. Era uma coisa primitiva. E eu presenciei tudo isso. Então, meu pai era cardiologista e me levou, quando eu tinha 16 anos, para assistir uma cirurgia no pronto-socorro do Recife, ali na Fernando Vieira, a cirurgia feita pelo professor Bruno Maia. Era um grande ortopedista aqui. Foi uma cirurgia de coluna. E eu fiquei tão impressionado com aquilo ali que eu saí da sala com a certeza que não só ia ser médico, mas que ia ser cirurgião. Tem uma coisa que as pessoas não gostam de ver sangue. Mas o senhor gostou de ver sangue? Nunca tive esse tipo de problema. Isso é muito comum, quer dizer, mesmo os estudantes de medicina, quando entram na sala pela primeira vez, eu recomendo olhar para a cirurgia, mas se sentir alguma coisa, tirar a vista e depois olhar e ir se acostumando aos poucos. O senhor falou há pouco um negócio de extracorpóreo. O que é cirurgia extracorpórea? Pois é. Esse método foi o que possibilitou separar o coração, se abrir o coração e se fazer qualquer tipo de procedimento, fechar uma comunicação que tenha a criança tenha nascido com ela, uma comunicação entre as cavidades cardíacas, ou trocar uma válvula, ou fazer uma ponte de mamário ou de safena, como foi o seu caso. Então, é uma máquina que se chama coração-pulmão artificial, na qual você conecta o organismo a essa máquina, e durante o período em que isso estiver funcionando, você pode fazer o que você quiser com o coração, até tirar e botar outro, fazer um transplante. Essa máquina substitui, durante esse período, as funções do coração e dos pulmões. Então, isso se chama circulação extracorpórea. Isso foi o que possibilitou realmente o desenvolvimento da cirurgia cardíaca, porque antes de 1953, quando essa máquina foi usada com sucesso pela primeira vez nos Estados Unidos, o que se faziam eram cirurgias que a gente chama hoje de clássicas, quer dizer, cirurgias mais simples, fora do coração, nos grandes vasos. Esse método é que possibilitou realmente o grande desenvolvimento que a cirurgia cardíaca teve ao longo desses anos, e eu que tive a felicidade de acompanhar. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Dr. Carlos Moraes. Dr. Carlos Moraes, de onde é que o senhor tirou o título desse livro que o senhor vai lançar quando a pandemia acabar? Ou quando a vacina chegar? Na realidade, foi um livro que veio de uma frase antiga de Blaise Pascal, que foi um grande matemático e filósofo. E, na realidade, houve também uma sugestão de Zé Paulo Cavalcante. Quando você escreve um livro, você sabe disso, você tem sempre várias opções e várias sugestões, e eu tinha algumas. Então, essa daí eu acho que ficou bem. E sobretudo, depois tem o subtítulo, né? A trajetória de um cirurgião. Então, é isso. Agora, doutor Carlos, as pessoas falam, como um cara tem problema amoroso, esse negócio de, por exemplo, o cara que leva a gaia, o coração sofre? Essa é uma pergunta, tudo reflete, não necessariamente a esse nível, mas... Mas o símbolo do amor é o coração, né? Eu não sei exatamente por quê. Talvez pudesse ser o cérebro, sei lá. Doutor Eu Carlos, não sei.
O senhor fez vários cursos no exterior, por quê? Essa é uma excelente pergunta. Veja, hoje em dia, nós não precisamos mais importar a tecnologia, porque o mundo mudou, a comunicação mudou. A gente ia para o exterior buscar essas informações. Eu passei um ano na Inglaterra em treinamento e depois viajei, eu fiz mais de uma centena de viagens ao exterior para buscar informações, para ver operações novas que estavam sendo feitas e que você não pode chegar e improvisar aqui. Então, muitas cirurgias de cardiopatias congênitas complexas, operações muito difíceis, eu fui assistir. Teve uma ocasião em que eu passei vários meses viajando, Estados Unidos, depois fui para Europa e tudo mais, porque tinha os grandes centros de cirurgia cardíaca, na Europa e nos Estados Unidos. Hoje em dia, isso está muito difundido. Hoje em dia, você vai em qualquer lugar e tem cirurgia cardíaca. Mas naquela época era uma coisa muito elitista. Só que quem tinha dinheiro ia para a Rússia, né? Teve um tempo que era assim, né? Era. Você disse como cliente? Como cliente. Era Houston e Birmingham, no Alabama. Que era os grandes centros. Os grandes centros, Aqui tinha o meu professor, Luiz Tavares, ele era muito amigo do DeBake, foi o mais famoso cirurgião cardíaco americano. Ele tinha uma amizade pessoal e ele sempre recomendava aos amigos dele, sobretudo se fosse cirurgia de carótida e etc. E no meu caso, eu me liguei muito ao Alabama, ao Dr. John Kirkley, que era um pioneiro da cirurgia cardíaca. Tinha uma criança, recentemente, filha de um amigo nosso, recentemente falecido, até essa semana, que tinha uma cardiopatia congênita grave, e ele me pediu, olha, me leve para o cirurgião que tiver mais experiência, o melhor cirurgião. Então eu fui para o Alabama, para Birmingham. E aí começou o intercâmbio. Eu ia lá quase todo ano e tudo mais. Então, eu digo sempre que se eu não tivesse feito isso, eu teria um bom patrimônio. Porque eu gastei meu dinheiro todo com as companhias aéreas e com os hotéis. Hoje não pode viajar mais, Hoje não pode. Não pode. E também, na realidade, depois de uma certa fase, é interessante que eu não sentia mais a necessidade. Aí eu passei a viajar por turismo. Que é bem melhor. Que é bem melhor. Ia para as ilhas gregas ou para o Caribe, etc. Mas, por quê? Primeiro porque quando eu chegava nos congressos, depois dos 65 anos, eu já não encontrava os cirurgiões da minha geração. Ou tinham se aposentado ou tinham morrido. Olha, eu vou contar um caso que talvez o senhor não saiba. Um amigo meu, ele teve problema no coração, que fazia cirurgia, ele foi para o doutor Adib Jatene. Ele chegou lá e disse, o que é que o senhor está fazendo aqui? Você está perdendo tempo. Porque lá no Recife tem um melhor do que eu, Carlos Moraes. Adib Jatene. Adib era muito gentil. Não, ele não ia dizer nada. E o cara veio para cá e fez com o senhor e ficou bom. Adib era uma pessoa gentil. Mas Adib era um excepcional cirurgião. Excepcional cirurgião. Hoje é o Calil, né? Mais na mídia, né? Mais na mídia. Ele é cardiologista, na realidade. Ele não é cirurgião. Ele não é cirurgião. Roberto Calil. Ele, às vezes, até que se passa por cirurgião. Porque dizem que o cirurgião tem mais prestígio, mais aplombo, etc. Ô, doutor Carlos, quando o senhor começou, o percentual de mulheres era bem menos do que dos homens e hoje está... Para a cirurgia coronária, não há dúvida nenhuma. Era difícil a gente, para cada 10 homens operados, nós operávamos 2 mulheres. Mas as mulheres assumiram o nosso lugar, até na cirurgia cardíaca. E no cigarro. E no cigarro. Né? E, agora, o coração do homem é igual ao da mulher? Pelo menos anatomicamente. Sei. Ô, doutor Carlos, por que sempre se diz que essa gordurinha daqui
é ruim para o coração? Que diabo tem essa não gordurinha da barriga? Não é para o coração, é para o corpo todo. A começar pela parte estética, né? A gente fica assim, barrigudo, como se diz, depois de uma certa idade, porque vai perdendo a vaidade e tudo mais. Mas quando nós éramos jovens, a gente procurava fazer algum esporte. Essa gordura influencia? Essa gordura é responsável pela obesidade, quer dizer, essa gordura, ela na realidade é um índice, não é? Que você não está bem, do ponto de vista não apenas estético, mas do ponto de vista metabólico. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Dr. Carlos Moraes. Dr. Carlos Moraes, quais são as principais instruções que o senhor daria para uma pessoa não acabar nas suas mãos, não ter que fazer uma cirurgia? É muito difícil. Essa pergunta não é fácil de responder. Mas tem um cigarro, né? Tem vários, é o que se chama, existem vários fatores de risco. Primeiro, existe uma tendência hereditária. Geralmente, quando você pega um indivíduo, várias outras pessoas da família já tiveram problemas coronarianos. O estresse, que é uma coisa muito difícil de evitar. Como é que você evita o estresse na sua vida diária, no mundo de hoje? O cigarro. A bebida diz que é um copo de vinho por dia, os cardiologistas aconselham, é verdade isso? Existe esse mito, né? E muita gente se aproveita disso, evidentemente. O senhor também, Eu né? também. Então, o senhor fecha que tá bom, né? Menos mais pelo prazer, né? E a vida sedentária que é muito ruim. E a vida sedentária que é muito ruim. Que realmente atinge muita gente, né? Muita gente. Ô, doutor Carlos, o senhor teve Covid-19. O que é que a Covid-19 faz em termos específicos da sua especialidade, do coração? O que é que o Covid faz com o coração? Olha, para ser sincero com você, eu não sou infectologista, eu não lido diretamente com a Covid-19, mas com todas as informações que eu tenho, para falar a verdade, eu acho que se conhece muito pouco ainda sobre essa doença. Por exemplo, os pulmões são os órgãos mais afetados e terminam, na maioria das vezes, por levar o indivíduo à morte. Não sei exatamente os motivos. Primeiro, os pulmões são os únicos órgãos do organismo que têm contato com o mundo exterior. Os seus rins não têm, o seu coração não tem, mas os pulmões têm. Isso deve ser um fator importante, eu não sei. Mas a gente não sabe muita coisa, para não dizer nada dessa doença. Nem o que vem depois, né? Nem o que vem depois. O fato é que a gente sabe que ela produz uma doença vascular disseminada e você pode ter lesão renal, cardíaca, sei lá, neurológica. Só daqui a alguns anos que a gente vai ver as sequelas. Porque, de um modo geral, nessa fase aguda, nessa fase que nós estamos, os pulmões terminam sendo os responsáveis pela falência e pela morte, mas tem muitos outros órgãos que serão afetados e cuja só no futuro, daqui a algum tempo, é que você vai ter um indivíduo que chega com a miocardiopatia e vai investigar a causa, não tem causa. Doutor Carlos, outro conselho. Realmente, muita gente passa na vida por um infarto, né? Tem o tal do infarto fulminante que leva logo o cara lá para cima. Mas quais são os sintomas realmente de um infarto e o que é que a pessoa deve fazer?
É dor nas costas, dor Primeiro, no peito? você pode ter um infarto sem sintomas. Isso ocorre. Segundo, o sintoma mais frequente é dor. Aí diz que é azia. Pode ser confundido com azia, mas geralmente o clássico é que é uma dor retroesternal, aqui no centro do peito. Ah, não é no lado esquerdo, não. Aí eu estava mal informado, eu estava. Mas no centro do Mas no peito. centro. Pode ser no estômago. Não tem eu estou dizendo o que é mais frequente, que pode se irradiar para o braço, pode se irradiar para a mandíbula, para o pescoço. Então, isso aí é o mais comum. Se o indivíduo nunca teve nenhum sintoma antes, nunca fez nenhum exame e tudo mais, e acordar de madrugada com essa sintomatologia, é altamente provável que isso seja um problema coronariano. Olha, teve um tempo, eu não sei se hoje está assim, todo mundo só andava com o tal de isordil no bolso. Se houver isso e botar um isordil embaixo da língua e a dor melhorar ou passar, aí você já estabelece o diagnóstico. Mas não pode prejudicar no caso de ser um AVC? Não. A única coisa que você deve ter cuidado é, se você tomar Viagra, não botar o isordil. São duas coisas incompatíveis. Um sobe e outro desce. Não pode misturar. Não pode misturar. Mas já teve gente que chegou no seu consultório depois de ter feito essa mistura, não? Eu não me lembro se você é um dos casos, mas já teve caso. Já teve casos. De quem tomou isordil e Viagra. Quanto tempo demora, doutor Carlos, em média, uma cirurgia cardíaca? Depende também das pontes. 3, 4 horas. Depende das pontes, né? Depende do número de pontos. Uma cirurgia coronária, nós estamos falando de cirurgia coronária. Tem a retirada da mamária, que hoje em dia, em quase todas as operações, nós usamos também a mamária. E depende também da equipe, da expertise da equipe, do cirurgião. Tem cirurgiões mais rápidos, outros mais lentos. Agora, o senhor hoje tem que obedecer a doutor Fernando, seu filho, né? Ele é que é o presidente, né, da sociedade. Ele é o presidente da sociedade, ele é o meu substituto no Instituto do Coração, é um excepcional cirurgião, não é por ser meu filho. Eu poucas vezes vi um cirurgião tão hábil. Um professor desse também, né? Não sei se ele aprendeu, mas eu vou te contar uma coisa. Quando o Fernando formou-se, que chegou e disse, não, eu quero fazer cirurgia cardíaca. Até então, durante o curso médico, eu não tocava desse assunto com ele. Eu disse a ele, olha, eu vou te dizer uma coisa. Você será bem-vindo no serviço, mas você vai passar 5 anos longe. Você faça a residência aqui para aprender o básico, e eu mandei ele para fora. Ele passou 5 anos longe. Não é que eu não pudesse ensinar ele aqui, mas eu eu observando, você não demite filho. É muito difícil você demitir um filho. Aí você põe o filho do seu serviço e começa a privilegiar ele, e os outros assistentes vão dizer, pô, o cara... Então, eu mandei ele para fora. Ele foi inicialmente para São Paulo, depois para Londres, depois para Estados Unidos, etc. E quando ele voltou, ele já era um excelente cirurgião. Ele é muito hábil. Agora, teve coisas que eu ensinei a ele. Ele, quando era menino, ele ia assistir às cirurgias no Pedro II. A gente tinha um anfiteatro lá em cima e ele ia. E uma vez eu observei ele na hora do jantar, ele com fio dental, enrolava o fio dental no copo e ficava dando nó de cirurgia, que é uma coisa... Já é herança. Era. Nós queremos agradecer ao doutor Carlos Moraes, realmente uma aula, e este que é um orgulho de todos nós pernambucanos de termos
um dos maiores cardiologistas, eu digo do Brasil, é do mundo, porque ele é uma referência em toda a parte que vai. E vamos esperar então o lançamento do Coração Tem Razões, que a própria razão desconhece. Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.